دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركان para a Masjid al-Aqsa. E o profeta também, inclusive, fez isso durante toda a sua vida em Meca e ainda continuou quando chegou em Medina. Por quanto tempo? 18 meses. Depois, um belo dia, é quando Allah subhanahu wa ta'ala mandou para que ele mudasse da sua direção. Ao invés de ele mudar, a olhar para Jerusalém, olhar para a cidade de Meca. E nós falamos que essa mesquita existe, chama-se Qiblatain, e fica a 1 quilômetro da universidade onde eu estudei. Então lá, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava, por exemplo, rezar, olhando para esse lado. De repente ele virou para outro lado. Chama-se Qiblatain, quer dizer duas direções, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam fez uma única oração nessa mesquita, virado para as duas direções, que é Jerusalém e Meca. Então, por isso, esse versículo está dizendo que as pessoas se interrogarão: o que é que lhe fez deixar de olhar para aquele Qibla, ou aquela direção, que ele olhava? Então, aí responde que Allah subhanahu wa ta'ala pertence-lhe o Oriente, assim como o Ocidente, e guia aquele apraz para o caminho certo. Isso. Então leia. Diz-lhes: só Allah pertence o levante e o poente. Ele encaminha a senda reta a quem lhe apraz. Sim. E deste modo, ó muçulmanos, constituímos-vos em uma nação decente. Então, desse modo, que é você deixarem de olhar para aquele que era a direção de todos os profetas e mensageiros, fizemos com que vocês muçulmanos sejam uma nação mediana, uma nação centralizada. Não que veio para contrariar, mas sim centralizada. Por isso, olhou um tempo e depois daí mudou do curso, da direção. Vamos? Para que sejais testemunhas da humanidade. Para que sejais testemunhas da humanidade, né? Assim como o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, o será para vós. Assim como o mensageiro também vai servir, nós vamos servir. Por isso, este é um dos méritos que goza a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serve de testemunha para todas as nações passadas. E nós teremos como nosso testemunha geral que o profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós não estabelecemos a Qibla que tu, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguias, senão para distinguir aqueles que seguem o mensageiro daqueles que desertam, ainda que tal mudança seja penosa. Sim. Salvo para os que Allah orienta. E Allah jamais anularia a vossa obra. A vossa obra, a vossa fé, a vossa oração. Quer dizer que, desta maneira, nós estabelecemos o Qibla, ou a direção que você olha, para que isso seja argumento, tá vendo, né? Para as pessoas. E com isso nós vamos ver quem de verdade vai seguir ao profeta. Porque aquele que não segue o profeta vai desmentir. Por exemplo, está olhando Qibla de Beit al-Maqdis, de repente virou para Meca. Então quem segue o profeta, o que ele vai fazer? Vai virar junto com ele. E aqueles que são falsos seguidores, o que vão fazer? Vão contrariar, porque vão alegar que por que ele está a contrariar a direção de todos os profetas e mensageiros. Então, e Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui: إن كانت لكبيرة إلا الذين هدى الله. Mesmo que isso seja já algo assim um pouco pesado, senão para aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala guiar, وما كان الله ليضيع إيمانكم. Allah subhanahu wa ta'ala jamais desperdiçaria a vossa fé. A fé referida aqui, imanakum, é o que? A oração que as pessoas fizeram olhando em Beit al-Maqdis, em Jerusalém, não, porque quando já começaram a olhar em Meca, aquelas orações serão inválidas, não serão desperdiçadas.
a recompensa ainda mantém-se assim e começa uma nova era. Já olhando, rezando para aquilo, olhando para onde? Para Beit, para Makkah. Mas aqueles soldados que fizeram, olhando no Beit al-Maqdis, que é Jerusalém, ainda a sua recompensa continua intacta. Entendi. Uhum. Continua? Vamos. Porque é compassivo e misericordiosíssimo para com a humanidade. Sim. Vimos-te, ó mensageiro sallallahu alaihi wasallam, orientar o rosto para o céu. Portanto, orientar-te-emos até uma quibla que te satisfaça. Orienta teu rosto ao cumprir a oração para a sagrada mesquita de Meca. Então, gente, o profeta sallallahu alaihi wasallam, desde o momento em que ele foi já entregue a parte da profecia e em seguida foi dado a oração para ele estabelecer com seus seguidores, o que fazia? Sempre teve aquele desejo que a direção fosse invertida, ao invés de aquele Beit al-Maqdis para ser em Meca. Esse foi o desejo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso ele sempre olhava para o céu ou levantava, mas para o seu pedido, Allah subhanahu wa ta'ala, a inversão de direção, em vez de Beit al-Maqdis para Meca. Então, é quando Allah subhanahu wa ta'ala já permitiu para que isso aconteça e ordenou, era no salat dhuhr, ao meio-dia, que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava rezando e logo veio o Jibril e mandou para ele virar para Beit al-Maqdis. E ainda ele virou e as pessoas viraram juntamente com o profeta sallallahu alaihi wasallam, começando a olhar para a direção onde estava Meca, Masjid al-Haram. Porque quando se fala aqui na mesquita sagrada, caros irmãos, não está a se referir o templo em si. O erro de muita gente, muitos tradutores, ou então muitos sheikhs que explicam acerca desta área, quando se fala aqui o Masjid al-Haram, pensa que é aquele templo que está escrito ali, que está construído ali e que dentro dele existe o Kaaba, que é Masjid al-Haram. Não. Masjid al-Haram, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão, refere à cidade de Meca e seus limites que são considerados o quê? Aquilo que chama, que são limites sagrados. Aquilo é que se chama Masjid al-Haram. Por isso, qualquer um que for para Meca, se chegou a hora de salat, ele não teve tempo de ir até Masjid al-Haram, chegar a fazer salat e fazer a sua oração numa outra mesquita que não seja ali onde tem Kaaba, tem a mesma recompensa de 100.000 salats, porque Allah subhanahu wa ta'ala chamou o quê? Chamou da cidade de Meca como Masjid al-Haram. Ele usou Masjid al-Haram porque é o mais famoso como símbolo que simboliza a cidade de Meca, mas aqui quer dizer que a direção que tem que ser tomada ao fazer orações tem que ser da cidade de Meca, onde fica o Masjid al-Haram. Esse limite é o limite onde você coloca o Vikram quando você vai fazer o Hajj? Sim. O limite de Meca. E esse limite é o mesmo desde a época do profeta ou ele foi ampliado? Desde o tempo do profeta, ninguém tem autoridade de mudar nada. O profeta sallallahu alaihi wasallam indicou onde é que começa a consagração de Meca e onde termina. Do norte para sul e do oeste para o oeste, assim como a cidade de Medina. Ninguém tem autoridade de aumentar ou ampliar aquele lugar que o profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu, ainda continua até hoje. Por exemplo, para quem sai de Medina, começa naquele lugar onde foi construída uma mesquita chamada Aisha. Quando as pessoas de Meca querem fazer umrah, vão pôr ihram lá. Os chamam de Tanyaim. Então, aqueles aqui que são limites. Então, a partir daquele limite até outra ponta, onde o profeta estabeleceu do norte para sul e do oeste para oeste, é que é considerado Masjid al-Haram, e prova para isso está no sura número o quê? Número
10. Número 10. Número 10 é que surah Tauba. Ô, Chefe, só uma pergunta. Então, no Hajj, Social expectation drowns us all.